Bom, eu queria perguntar ao Guilherme como é que foi o diagnóstico e o que é que mudou na tua vida aos 7 anos. Antes de mais, boa tarde a toda a gente. Eu queria, pronto, eu quando fui diagnosticado, tinha 7 anos, mudou pouca coisa para mim. Eu era uma criança, fazia tudo o que os meus pais me diziam. E eles disseram para eu parar de comer, que eu tinha deixado de comer glúten. Pronto, explicaram-me assim facilmente para uma criança de 7 anos entender. Explicaram-me que eu não podia, que eu tinha uma doença autoimune, que o meu corpo reagia contra mim e quando eu ingeria glúten, não é? E disseram que eu, a partir desse momento teria de fazer uma dieta para o resto da minha vida. E que não ia ser nada de muito especial, eu só ia ter de comer as minhas comidas com mais cuidado e ter a minha própria alimentação. Não lembras desse dia? Lembro perfeitamente. Foi na cozinha da minha casa que eles abriram a despensa e disseram que eu não podia comer o que estava naquelas prateleiras e que ia ter a minha própria prateleira para a minha comida. E pronto, eu lembro-me de dizer ok e depois fui-me embora, fui brincar, fazer qualquer coisa. Mas pronto, eu lembro-me também que foi mesmo muito difícil para os meus pais. Lembro-me que foi uma fase muito complicada. E isto... Pronto, no diagnóstico é sempre muito importante ter a ajuda de toda a gente. Não só o apoio dos meus pais foi muito importante para mim, mas o apoio do resto da minha família. As minhas avós tiveram um papel espetacular, ajudaram-me, conseguiram recriar receitas que eu pudesse comer. A minha tia... tem muito jeito para fazer bolos e assim, e recriou receitas que eu pudesse também comer. Normalmente é aí que é mais difícil, não é? A fazer bolos é onde se usa, por exemplo, um prato de carne. Um prato de carne não há muito que mudar, mas, por exemplo, a fazer um bolo já é preciso pôr mais qualquer coisa para o bolo, para fazer o que o glúten faz. Mas eu queria te perguntar, Guilherme, quais foram os principais desafios na altura? O que é que te custou mais? Pronto. Os principais desafios, assim, houve um que foi sem dúvida o mais difícil, que foi explicar a crianças de 7, 8, 9, 10 anos o que é a doença celíaca e porque é que eu tenho a minha comida e ninguém pode tocar nela. Era muito difícil. Houve várias vezes que eu levava o meu pacote de batatas fritas para as festas, iam com a mão cheia de farinha lá buscar comida e eu chateei-me várias vezes, tive bastantes... Ficava mesmo frustrado. E pronto, foi sem dúvida o maior desafio, porque muito pouca gente conhece e pronto, mesmo na escola era muito pouco falado. Eu lembro que começamos a falar da doença celíaca. Eu lembro que falei uma vez sobre isso quando demos o intestino em Ciências Naturais, que o professor já sabia que eu era celíaco e pediu-me para eu ir falar à turma e para explicar a minha doença e foi muito bom. Entretanto, toda a gente já começou a saber, o meu colégio inteiro sabia o que era a doença celíaca. A minha mãe teve um papel fundamental nisso, em explicar no dia da consciencialização da doença celíaca, explicar a toda a gente. Toda a gente gostava das tortas de ovo, toda a gente me pedia para eu levar mais tortas de ovo para a escola. E pronto, e foi sem dúvida o maior desafio. Também era muito complicado, começou a ser também difícil para mim ter de levar comida para todo lado. Eu não me sentia, comecei a sentir dificuldade, não é dificuldade, mas
queria sair de casa, queria sair à pressa e depois lembrava-me que não tinha almoço, não tinha sítio para almoçar e tinha de levar almoço, tinha de ainda pedir, neste caso, à minha mãe para fazer a comida. E era frustrante, porque eu, para todo lado, eu andava com uma lancheira e pronto, e desde sempre que a minha mãe me disse que é melhor eu levar a minha comida do que não ir, porque também acontece não ser convidado por me dizerem eu não sei o que te vou dar de comer, por isso eu não te convidei. Isto aconteceu em casa com amigos, família e meus amigos também aconteceu e é ainda pior, é um sentimento muito pior do que ir com mochila. Por isso, desde muito pequeno que a minha mãe e o meu pai, eu falo da minha mãe porque ela está aqui, mas o meu pai também, também sempre me disseram que é melhor eu ir com comida de casa, ir para todo lado, do que não ir. Sim. E para além disso, agora ainda dá mais jeito, porque eu agora estou habituado a levar comida para todo lado e, por exemplo, na faculdade, os meus amigos lembram-se de ir almoçar não sei onde, de ir almoçar hambúrguer, de ir almoçar pizza, e eu posso ir a todo lado, eu vou a todo lado, porque eu já venho preparado de casa, ainda por cima, não gasto dinheiro, que é bastante melhor. Pronto, e é sempre positivo. E eu olho para trás, eu penso nisto como uma aprendizagem e tento sempre tirar a parte positiva da situação, porque eu acho que é o mais essencial num doente celíaco, é aproveitar e tirar sempre a parte positiva, mesmo num doente celíaco. Eu levo isso para tudo na minha vida, não só para a doença celíaca, mas acho que é essencial para ser feliz e para conseguir viver bem com esta doença. Eu queria reforçar isso, porque eu acho que é muito importante, principalmente para quem ainda está em primeira viagem e está um bocadinho há alguns anos atrás. E queria mesmo reforçar que eu sempre disse ao Guilherme que ele nunca na vida ia deixar de fazer nada porque tinha a doença celíaca. Pelo contrário, iríamos tornar aquilo em algo positivo, como ele disse. E acho que era importante partilhar. Eu tenho uma ótima história que estavas a pensar nisso. Queria que sejas tu a contar. Eu sempre fui aos campos de férias da APC, fui quase todos os anos, menos em 2018 e 2019, porque na escola onde eu andava, no verão fazia um acampamento, pronto, e eu nunca tinha acampado na minha vida e os meus amigos, pronto, claro que é sempre ótimo estar com os meus amigos da APC, mas como eu não estou sempre com eles, estou com os meus amigos da escola durante o ano, deu-me imensa vontade de ir ao acampamento, só que nós encontramos um grande problema, que foi... Dificuldade. Sim, uma grande dificuldade, que foi onde é que eu ia almoçar, onde é que eu ia jantar, e era assim, num cafezinho muito... As refeições eram num café. As refeições eram num café em frente, assim, um café... Que cheirava a pão? Que cheirava a pão. É partículas por todo lado. Isto era um exagero, mas entrava-se naquele café e eu pensei, Jesus, como é que isto vai ser? Sim, foi... Mas eu disse, Guilherme, tu vais, podes ter certeza que vais e vai correr bem. Pronto, felizmente os senhores do café eram simpáticos e também ajudaram. Então a minha mãe teve a brilhante ideia de comprar uma máquina de vácuo e embalar refeições para todos os dias da semana em vácuo. E chegou lá e disse ao senhor, olha, só tenho de meter numa panela água a ferver, pega no saquinho, mete-o lá dentro e depois leva o saco...
leva o saco ao Guilherme com um prato e o Guilherme abre a comida para não haver nenhum risco de contaminação. E eu fiz a minha semana toda assim. Muitas vezes a minha comida era bastante melhor. Se não todas as vezes, que é dos meus amigos. E pronto, e foi sem dúvida uma história, uma fase muito importante, porque abriu muitos horizontes. Nós conseguimos, as ideias começaram a cair. Eu ainda me lembro que nós tivemos bastante tempo à procura de solução para o que fazer, mas a minha mãe nunca deixou de se esforçar para isso e eu fui e diverti-me imenso e foi demais. Bom, obrigada pela partilha e agora queria perguntar à Inês quais foram os principais desafios. Então, ser diagnosticada em idade adulta acho que é um bocadinho diferente do que ser diagnosticada em criança. Ou seja, eu acho que as dificuldades são outras, mas a maturidade também é outra. Portanto, acho que em criança não se tem bem a percepção, não é? Mas por outro lado, lidar com a escola, com as outras crianças, portanto, acaba por ser um bocadinho mais exigente, quer para a criança, quer para os próprios pais. Quando já somos adultos, somos nós que temos que fazer a nossa parte e, portanto, depois de passar toda uma vida mal, o diagnóstico é só a melhor coisa que podia ter acontecido, sem dúvida nenhuma. E, portanto, olhando para as coisas dessa forma, tudo se torna mais fácil. E quando o Guilherme fala que realmente há pessoas que não convidam porque é mais difícil, eu acho que também a maturidade nos diz que a doença celíaca, na verdade, traz-nos ainda mais maturidade. Ou seja, em que fase, independentemente da fase de vida em que somos diagnosticados. Porque nós temos que lidar diariamente e constantemente com isto. Não há forma de nós não nos lembrarmos que somos celíacos. Quer dizer, nós comemos 4, 5, 6 vezes por dia, portanto estamos constantemente a lidar com a doença. Obviamente que com o tempo isto se torna mais natural e nós não pensamos constantemente nisto, mas estamos a lidar. E por isso não temos outra forma senão aceitar e olhar para as coisas de forma positiva e ver, ok, o que é que isto me trouxe de bom? E portanto, as pessoas que não nos convidam, efetivamente é uma seleção natural. Portanto, é assim, na verdade, acabamos por perceber realmente quem é que gosta de nós. E isso é uma coisa boa, que a idade também nos vai trazendo, obviamente. Mas... Ou seja, os amigos que ficam são aqueles que realmente gostam de nós e que fazem o esforço. E, portanto, não há aqui aqueles amigos por conveniência, porque realmente têm que ter um bocadinho mais de trabalho. E a família é igual. Ou seja, quem não está para estar realmente connosco, quer dizer, não vale a pena estar na saúde, porque se não está na doença, não vale a pena. Não vale mesmo a pena. Por isso, acho que até isso é uma coisa boa. E então, as pessoas que não nos convidam, deixamos-de estar na casa delas. Na verdade, a nossa comida é melhor que a delas, não é? Portanto, em termos de desafios, efetivamente a socialização é um desafio e temos que ser sinceros, não vale a pena estarmos aqui com rodeios, porque é um desafio. Ir jantar fora é um desafio. Idealmente devemos fazê-lo em estabelecimentos certificados para não corrermos riscos. Infelizmente ainda não temos tantos estabelecimentos certificados como gostaríamos e como iremos ter, mas para isso também precisamos que tenhamos cada vez mais associados na associação para conseguirmos ter mais representação. Além disso, portanto, ir jantar fora e ir lanchar é um desafio, mas é possível. Ou seja, se formos a estabelecimentos certificados, é completamente 100% possível. Sendo mais difícil, porque, por exemplo, na minha cidade, eu vivo em Leiria, não há estabelecimentos certificados, mas se formos a algum sítio, consigamos fazer algum tipo de formação, educação para a saúde, formar as pessoas sobre a doença, tentar perceber como é que as coisas funcionam, podemos comer, não arriscar, obviamente. E quando eu falo em não arriscar, se calhar não vamos comer uma comida muito elaborada, vamos comer uma coisa mais simples. Além disso, também podemos sempre fazer como mulher, portanto levar a nossa própria comida e comer, ou como eu também faço às vezes. E pronto, e em casa das outras pessoas também podemos sempre ir às festas todas, portanto isso não
não é nada que falte. Eu queria perguntar, e ia perguntar à Inês, qual foi... Queres escrever assim uma situação assim que tenha sido difícil na tua vida e que queiras partilhar? Sim, talvez a lua de mel. Falamos. Sim. Ok. A lua de mel não foi difícil, foi bom. Então, nós casamos o ano passado e, portanto, é possível casar sendo celíaco, é possível fazer festa, é possível tudo. É tudo possível. Quando as pessoas perguntam o que é que tu comes, eu digo tudo o que tu comes, mas sem glúten. Portanto, é tudo possível. E então nós casámos o ano passado e decidimos que o prato principal, os pratos principais, que são vários, como todos devem saber, eram todos sem glúten. As pessoas nem sequer sabem que aquilo é sem glúten, porque na verdade, quer dizer, o glúten na refeição principal não é um desafio, não é nada de especial. Portanto, era tudo sem glúten. As pessoas não publicámos isto, como é óbvio, nem deixámos... Escolheste bife Wellington, escolheste carne assada, por exemplo. Sim, foi atum, por acaso, um dos pratos, e o outro foi, já nem me lembro certo, portanto foi carne. E depois, portanto, tudo o resto, claro, aqueles buffets, pronto, efetivamente havia coisas com glúten, mas nós, na nossa mesa, não comemos. Mas adiante, não era por aí, era pela lua de mel. Portanto, o meu sonho de viagem era as Maldivas, e portanto, na lua de mel, concretizámos um dos meus sonhos e fomos para as Maldivas. Pronto, e então, correu bem, as Maldivas é muito bonita, aconselho a quem quiser visitar, mas, e porque acho que as histórias menos favoráveis também devem ser partilhadas, ir para um local tão distante, que as condições, apesar de ser um destino turístico assim, bastante caro e com hotéis muito bons, conceituados, pode ser difícil e pode ser um problema para doentes celíacos. E foi o que aconteceu. Foi. Portanto, eles sabiam exatamente da minha condição, eu estive atenta todos os dias, de manhã à noite, mas o que é certo é que eu sofri contaminação diária, ao ponto de eu pensar, ok, vou ter que parar de comer, e levei comida, atenção, levei comida comigo, nada de especial, uns snacks e assim, mas ao ponto de eu ter que pensar, ok, tenho que fazer uma pausa para ver se fico melhor, porque eu fiquei realmente doente e eu sofro bastante com a contaminação cruzada, que eu acho que a mulher não sofre tanto, mas eu sofro, portanto, quando sou contaminada eu reparo logo, portanto, sintomas gripais, dor de cabeça intensa, cansaço extremo, e foi assim que eu fiquei. Eu tive que parar, fazer pausa mesmo um bocado alimentar e pensar, bem, vamos contar os dias, quantos dias faltam para irmos embora, porque, epá, eu tenho medo, vamos ver se eu não morro aqui. Foi mesmo literalmente, desculpem, estou a ser mesmo sincera, isto para vos alertar que é possível viajar. Também tenho experiências muito positivas a viajar, e o Guilherme também. Por exemplo, o meu pedido de casamento foi em Veneza e foi magnífico, correu tudo lindamente. Nos hotéis onde estivemos, correu tudo muito, muito bem e nada a ver. Portanto, mas aí falamos em Itália e tal. Itália e Espanha são países que estão um bocadinho mais evoluídos. Agora, Maldivas... Temos que programar melhor. É por aí. Eu acho que era também muito importante, e estamos na fase, acho que no caso do Guilherme está na fase da adolescência, e também pode ajudar a alguma, já não é adolescência, é adulto, peço imensa desculpa. Eu quero que ele seja adolescente, eu quero, mas não é. Deixou de ser só este ano e passado. Eu queria que tu partilhasses aqui com as pessoas que estão nesta sala como é que é a tua vida no verão, tanto no teu verão do ano passado, nos festivais, nas festas da faculdade. Partilha um bocadinho como é que tu resolves ou como é que tu programas a situação. Sendo que as bebidas são mais caras, nós já falamos disso de manhã, escusas de partilhar. Pronto. Festivais. Okay. Não, adolescência.
O meu dia-a-dia... eu no meu dia-a-dia não pronto, faço as minhas refeições todas, não é? Pequeno almoço, não tenho muito costume de lanche, só nos fins de semana, quando o meu pai está em casa, ele às vezes faz-me o lanche. E é normalmente quando eu costumo lanchar, porque eu gosto de comer bastante ao almoço e depois só tenho fome ao jantar. E vivo bem assim para não correr nenhum risco durante a tarde de estar cheio de fome e ter de Mas a tua mochila costuma estar sempre sim, com... sim, a minha mochila normalmente eu tenho sempre 2 tipos de bolachas, umas pronto, assim, umas de... Sei fazer publicidade da marca. umas bolachas de pipoca e pronto, e umas bolachinhas de chocolate, sem ser de pipoca. Pronto, e eu sobrevivo assim o meu dia. Também, normalmente, se eu vou para a casa de um amigo que tem sempre fruta, também qualquer coisa, também posso comer uma frutinha. Omelete, isso normalmente, omelete é mais à ceia, às 4 da manhã, que se come omelete. Pronto, para não estar sempre a comer bolacha também, não se pode fazer uma alimentação baseada em bolachas, senão... Mas como é que era? Depois tu tiveste os festivais? Pronto, eu nos festivais, eu agora neste momento, pronto, eu já conduzo, por isso eu agora levo uma marmita, por exemplo, massa com atum, assim, levo coisas que dá para que como com garfo. Mas antes, quando andava no secundário, levava quase sempre hambúrguer, porque era muito mais fácil. Eu levava um hambúrguer embrulhado em papel de alumínio e umas batatinhas também embrulhadas em papel de alumínio e pronto. Não, para a escola. Eu levava isso para a escola para não ter de andar com taparoeiros o dia todo, porque senão era... Mas eu arranjei a solução das taparoeiros também. Sim. Porque nas festas de anos, quando tu tinhas que ir depois para a discoteca, que era raramente, muito raramente, mas quando tinhas um jantar à noite, para não ir com a taparoeiro, também é importante partilhar isto. A minha mãe, pronto, comprou aqueles taparoeiros, normalmente dos takeaways. Não é taparoeiro, é tipo alumínio, assim, uma base de alumínio. E eu levo pizza, levo comida, levo tudo aí nessas tacinhas. E é bastante melhor, porque depois não tenho de andar com taparoeiros às costas, que já aconteceu de eu ter de ir para uma discoteca com um taparoeiro no bolso e a segurança tocou-me e perguntou porque eu estava com um taparoeiro. Tive de explicar não ia entrar com um taparoeiro na discoteca. E entradas nos festivais também já tiveste problemas? Sim, também. Nos festivais também já tive problemas. Aliás, aí também comecei a levar hambúrgueres nos bolsos. Eu lembro de ir com os calções assim com 2 bolas, assim, 2 hambúrgueres e os seguranças a olharem para mim e a perguntarem o que é que se passava comigo, porque é que eu estava com a comida nos bolsos. E eu tive de explicar. E já me aconteceu. Acompanhavas da declaração também, importante. Mas chegaram-me a dizer que eu não podia entrar com comida e demorou, tive de chamar a polícia que estava lá, pronto, eles têm um posto da polícia e tive de chamar o superior para explicar a situação, para ele me deixar e pronto, e tudo se resolve. Nós já estamos agora no horário da Assembleia Geral, mas eu deixo só mais uma pergunta. Tem aqui um senhor na plateia que quer fazer uma pergunta. Acho que é o pai de um dos palestrantes. Ok. E não é Denis. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para fazer a um teenager.
no caso da Inês, tem um marido, no caso do teenager, que tem e vai tendo algumas namoradas, como é que é lidar com as namoradas com este processo e com esse assunto? Atenção, namoradas não celíacas. Sim. Há que Exatamente. ter coragem e pôr as coisas em cima da mesa. É verdade, é verdade. Isto por acaso foi um assunto discutido entre mim e a Inês quando estávamos a planear o que íamos falar e como ia ser este nosso tempo. É um assunto que muito pouca gente fala, que é o beijo. Pronto, toda a gente dá beijos é difícil. Pronto, não é muito bom para um celíaco estar. Pronto. Contaminação cruzada. Ter contaminação cruzada. Pronto. Sim, de facto. Vou tentar ajudar. Então é assim, eu acho que isto muito pouco se fala. Portanto, eu não como glúten, mas o meu marido não é celíaco e ele pode comer. Efetivamente, ele tomou a opção, que acho que não falei, também era uma das coisas que eu queria falar, que facilita a vida do celíaco, foi uma decisão dele, deixar de comer glúten, pelo menos em casa. Portanto, em nossa casa não existe glúten, o que me dá uma sensação de liberdade gigante. Portanto, na nossa casa, eu sou completamente livre. Mas, vamos imaginar, vamos a algum lado, jantar fora, com outras pessoas, ou vamos à casa de alguém, quer dizer, não tem que não comer glúten, não há nenhuma contraindicação para isso. E, portanto, ele come glúten. Mas, a seguir, ele quer me dar um beijo. E como é? Então, como é que é? Pronto, eu também, a minha namorada agora, pronto, ela sempre que está comigo evita ao máximo comer glúten, não é? Às vezes acontece dela estar com fome, não é? Paramos no continente e ela compra um palmieiro, isso aconteceu há 2 dias, e ela comprou um palmieiro, pronto, e são escolhas, são escolhas naquele momento se tem de fazer. Pronto, eu não arrisco porque é a minha saúde, não é? E eu acho que a saúde é sempre em primeiro lugar. Mas também nada como uma casa de banho, passar a boca por água, bochechar um bocadinho. Eu tenho uma ideia. Os dentes. Eu sempre disse que ia dar às minhas noras um kit de pasta dos dentes e uma escova. Só para terminar aqui, eu também opto, pronto, claro que quando sou convidado para a casa dos meus amigos também vou, não é? Pronto, quando é para ficar a dormir em casa de amigos, tenho de levar um saco com comida, planear as refeições, planear tudo. Mas eu opto sempre por fazer, quando vamos assim de férias para algum sítio, opto sempre por escolher a minha casa, por falar com todos para escolherem a minha casa. E os meus amigos aceitam, eles claro que aceitam e é muito mais fácil. Porque em minha casa eu tenho a certeza que não há nada com glúten, a não ser às vezes, pronto, quando não há mesmo o que comer, que se vai buscar assim umas pizzas, pronto, eu como a minha pizza, não é? Do supermercado e vai-se buscar umas pizzas assim quando se acordam às 3 da tarde, 4, que não há tempo para fazer refeição. Pronto, é só o único momento que poderá haver glúten, mas é sempre feita a refeição no exterior, por exemplo, se não tiver em jardim, numa varanda, eu acho que é sempre melhor para também não estar a contaminar tudo, toalhas, etc. Eu acho que quando se tem de fazer uma refeição com glúten, e quando eu faço sempre no exterior, num sítio que eu sei que não vai haver problema nenhum de contaminação, que eu mais tarde não vou pousar lá a minha comida e pronto, já sei que é aquele o sítio da contaminação e fica por lá.
Então, só para terminar, e não querendo tomar mais tempo, acho que aquilo que queremos transmitir-vos é, não sei se há muitas pessoas recém-diagnosticadas ou não, mas aquilo, se quiserem levantar o braço, pessoas ok, pronto. A primeira vez que eu vi um congresso da APC tinha sido diagnosticada para aí há um mês. Estava ainda bastante frágil. Ao início parece tudo muito difícil. É normal, está bem? E também é bom que saibam que é normal essa sensação. Mas ao fim deste tempo todo, aquilo que o diagnóstico me trouxe foi 1000 vezes mais positivo do que aquilo que aparentemente nos tira. E é isso é a mensagem que eu gostava de transmitir, e o Guilherme também, é que o diagnóstico de doença celíaca é uma coisa muito positiva na nossa vida, porque diminui-nos a probabilidade de desenvolvermos outras doenças que eu, associado a não diagnóstico, desenvolvi, mas que agora, e finalmente ao fim de 31 anos, eu tenho as minhas análises completamente normais, coisa que nunca tive. E, portanto, eu hoje sinto-me muito mais saudável e sinto-me com uma saúde como nunca tive antes. E por isso a doença celíaca não é um bicho-papão, como ao início parece, e traz-nos mesmo muitas coisas positivas. E é só isto que eu quero deixar aqui. E se isto vos trouxer alguma esperança e alguma sensação de bem-estar, que agora isto é difícil, mas amanhã vai ser mais fácil, depois de amanhã cada vez mais fácil, então já valeu a pena. Por isso, força, coragem e esperança, as coisas vão melhorar. Ok? Obrigada. Além de, pronto, eu fui diagnosticado muito cedo, ganhei uma maturidade bastante ganhei uma maturidade bastante diferente dos meus amigos na altura, e muito mais cuidado, mesmo com a minha própria saúde. E pronto, eu levo sempre comigo ser diferente não é uma coisa má. Ser diferente torna-nos especiais, torna-nos únicos. Pronto, e eu acho que ser um doente celíaco é uma mais-valia, e é um orgulho para mim dizer que sou doente celíaco. E eu gosto de contar a minha história, eu gosto de contar, de falar sobre isto tudo, porque só me trouxe coisas boas, trouxe-me amigos, trouxe-me conhecimento, trouxe-me uma maneira de viver diferente, mas muito boa, e pronto, também trouxe aqui um cuidado especial da minha mãe, que pronto, eu sou o preferido. Não é verdade. Isto não é verdade. Mas pronto, claro que isto foi a brincar, mas claro que sim, claro que tenham cuidado. Opa, é uma mais-valia, e eu gosto muito de ser celíaco.